Boa noite, aqui estamos para ouvir a palavra de Deus. É ela que nos dá força, é ela que nos ajuda, é ela que nos renova a todo instante. E aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que guarda a palavra de Deus, aquele que pratica a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele garante para ele que de nada ele terá falta. E eu creio nesta palavra. E se você também crê, pode ter certeza que nada faltará para você, no nome de Jesus. Pai, neste momento nós pedimos ao Senhor, nos dê sabedoria, Pai. Nos dê sabedoria e entendimento da Tua palavra, pois é o que nós precisamos para vencer. Precisamos da sabedoria do alto, do entendimento do Senhor, para que possamos lutar e vencer no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos fazer a leitura aqui no livro de Apocalipse, né? Eu creio que o recado que o Senhor tem para mim e para você esta noite acerca do último livro da Bíblia, né? Onde traz as revelações e os entendimentos dos últimos dias. Eu creio que o Senhor ele irá falar profundamente ao meu coração e ao seu coração. Uma coisa é certa, a palavra de Deus, ela é um rio de águas vivas. E todas as vezes que lemos a palavra, ela transborda na nossa vida. Ela nos dá novo entendimento, ela nos dá um caminho, ela nos dá a certeza de que é Deus falando aos nossos corações, porque é através da palavra que Deus ele confirma o que ele tem para a minha vida e o que ele tem para a sua vida. Nós vamos ler aqui o livro de Apocalipse, o capítulo é o 3, e nós vamos lá no verso 9. Aqui no verso 9 diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e são e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. O Senhor, ele diz aqui para mim, para você, que na sinagoga, em todos os lugares, há pessoas mentirosas, pessoas que dizem ser judeus, mas não são. Vamos trazer para o nosso entendimento pessoas que se dizem de Deus, pessoas que se dizem amar a Deus, mas na verdade estão mentindo. Porque se Deus pedir para ela algo que ela gosta, ela não dará. Uma pessoa que primeiramente vem ao nosso coração, que verdadeiramente amava a Deus. Temos muitos homens de Deus que amaram verdadeiramente o nosso Deus, mas o primeiro é Abraão. Ele sem pestanejar, sem pensar duas vezes, quando Deus pediu o filho dele, o único filho que ele tinha ganhado já na velhice, ele sem pensar, ele deu para Deus. Mas há muitas pessoas que dizem que amam a Deus. Mas se Deus pedir seu filho, seu tempo, muitas vezes seus gastos excessivos financeiros, não tem coragem de dar. E por que o Senhor está dizendo isso? Ele continua, porque essas pessoas, elas não adoram a Deus. Porque o pai da mentira não é o Senhor nosso Deus. Nosso Deus é o pai da verdade. Nele só há verdade. E só fica nele, só fica com Deus, com Cristo Jesus, aqueles que falam a verdade.
que será que as igrejas elas estão tão vazias? Por que será que são tão poucos aqueles que têm um compromisso de ler a palavra de Deus todos os dias? Porque ela vai te trazer a verdade. E não são todos que estão dispostos a largar a mentira para viver a verdade de Deus. Eu sei que é uma palavra dura, mas os fins dos tempos está bem aí. Jesus está voltando. E aquele que está só dizendo coisas doces para você, pode ter certeza que o amor de Deus não está nele. Porque aqui na parte final, o Senhor diz, e adorem prostrado a teus pés. Nós devemos adorar a Deus prostrado aos pés dele. Essa é a maneira correta de adorá-lo. E ele diz, e saibam que eu te amo. Aquele que verdadeiramente ama você, ele vai te dizer a verdade. Ele vai abrir os teus olhos às coisas erradas a qual você está fazendo. Mas aquele que não te ama, aquele que só quer te enganar, aquele que só quer ter a tua companhia para conduzi-lo para algum lugar, esse não te ama. A palavra de Deus, ela está abrindo os teus olhos aqui, dizendo, olha, há judeus se passando por judeus. Há pessoas se passando por filhos de Deus, por servos de Deus, por cristãos, mas na verdade não são. Infelizmente, tem os mentirosos. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o Satanás. E aqui no começo ele diz, ó, eis que eu farei aos da sinagoga, da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Aqueles que mentem, os mentirosos, é filho de Satanás. Aquele que diz a verdade é o filho de Deus. São muito poucos os que querem ouvir a verdade. Mas você só vai encontrar pessoas para dizer a verdade para você, porque elas te amam. Porque quem diz para você a verdade é porque te ama. Aquele que mente para você, para fazer você ficar feliz, para deixar você feliz com mentira, esse não te ama. É por isso que aqui no final do versículo, o Senhor diz, e saibam que eu te amo. Eu te amo em Cristo Jesus. E é por isso que eu estou aqui, nesta noite, abrindo mão de um tempo a qual eu poderia estar fazendo uma outra coisa para o meu lazer. Mas não é para isso que o Senhor Jesus, ele me chamou. Ele me chamou para vir aqui e ensinar as boas novas. E as boas novas, meu irmão, que o Senhor me manda trazer para você nesta noite. Cuide com aqueles que se dizem cristãos, mas na verdade estão mentindo, estão usando de engano. Esses que se dizem, Satanás está dominando ele. Esses que se dizem cristãos, mas na verdade estão mentindo, está na mão do demônio, está na mão de Satanás. E ele vai prestar conta com Deus. Mas entenda, aquele que Deus envia para dizer a verdade para você, é porque ele te ama. É porque ele quer que você se arrependa dos seus maus caminhos e retroceda. Retroceda do erro, se volte para Deus. Este é o recado que o Senhor tem para você nesta noite. No nome do Senhor Jesus, Pai. Glórias nós te damos, Senhor. Agradecemos ao Senhor porque nesta noite o Senhor veio aqui abrir os nossos olhos. Nesta noite o Senhor veio aqui para nos dar o entendimento, Senhor, que não há somente falsos profetas, há também na sinagoga falsos evangelistas, falsos cristãos, falsos, aqueles, Pai, que estão dizendo uma coisa e fazendo outra. Oh, Pai, nós agradecemos ao Senhor porque os nossos olhos estão sendo abertos. A sabedoria do Senhor tem vindo no nosso coração. E nós vamos
aprender, Deus, através dessa palavra, a identificar os mentirosos, Pai. Aqueles que querem com palavras doces nos ver sorrir, mas na verdade não nos ama. Na verdade, somente quer um sorriso fingido, oh Deus. Os teus filhos estão aprendendo que aquele que diz a verdade, por mais que doa, a verdade liberta, porque está escrito na tua palavra, ouvireis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, Pai. E quando teu filho, a tua filha se deparar com alguém dizendo para ela, dizendo para ele a verdade, ela entenderá que aquela pessoa foi enviada por Deus, através do amor de Deus, para abrir os olhos dela, para abrir os olhos dele. Oh, meu irmão, abra teus olhos. Abra teus olhos com as pessoas que estão à tua volta, porque o Senhor, nesta noite, Ele diz para você, há pessoas mentirosas e elas estão à sua volta. Cuide, porque o Senhor ama a verdade e Ele te ama e quer que você viva na verdade, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.